Você tem medo? Você experimenta a aflição do medo? Quais são os seus medos? Do que é que você tem medo? Os filmes que Hollywood produz, há uma categoria de filme que é aquele filme para jovens, crianças, que são os filmes que acontecem nas escolas, né? E naquele cenário de escola sempre tem uma criança que é mais fraca ou mais tímida, e vem aquela figura mais forte ou maior, que vem executar o seu bullying, que vem executar a sua agressão, né? E fica ali pegando no pé do menor, fica ali provocando o menor, fica ali batendo no menor. Até que um dia, aquele menor toma coragem e fala com o seu irmão mais velho. Fala com o seu irmão mais velho e diz: olha, tem alguém lá na escola que está pegando no meu pé. Tem alguém lá na escola que está me provocando. Tem alguém lá na escola que está me ameaçando. Tem alguém lá na escola que está me batendo. E aí então, finalmente o irmão mais velho toma coragem de ir lá na escola e, protegendo o seu irmão menor, dá uma lição para aquele bully. E essa coisa que os filmes retratam assim, ela é tão especial porque ela é muito verdadeira. Eu mesmo passei por isso, né? De uma forma muito interessante. Eu cheguei em São José dos Campos, eu fui estudar num colégio, e poucos meses ali, né, eu sempre fui meio nerd. As professoras me davam o privilégio de olhar a classe enquanto elas estavam fora. E eu, como um bom nerd que eu era, também era cagueta. E sempre que a professora voltava, ela perguntava: e aí, Rui, ficou tudo certo aí na classe? E eu falava: aquele ali bagunçou, aquele lá bagunçou, aquele lá bagunçou, aquele lá não parou de falar. E aquilo me trouxe alguns problemas. De modo que teve um dia, um moleque me pegou lá e falou: cara, eu vou te arrebentar agora você vai morrer. Só que aí um outro cara chegou perto dele e falou assim: cara, não faz isso não. Ele é irmão do Heavy Boy. E eu nem sabia que meu irmão tinha esse apelido. Mas o fato de ter um irmão mais velho, maior, e que era conhecido na escola como um cara forte e brigão, me livrou daquela situação de tomar uma surra na escola. E essa realidade que nós experimentamos, ela é muito real, porque a verdade é que poder proporciona proteção. Poder proporciona proteção. Quem tem força consegue proteger. Quem tem poder proporciona que as coisas sejam de acordo como ele quer que seja. E essa é a realidade que nós vemos no Salmo 121. O salmista, com muita angústia no seu coração, mas pregando para o seu coração, afirma essa realidade. Poder proporciona proteção. Essa é a frase que você precisa anotar nessa manhã. Poder proporciona proteção. Salmo 121, texto da Bíblia Sagrada, diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Esse é um cântico de peregrinação. Como nós vimos na semana passada, quando iniciamos essa série, é um cântico que o povo de Israel assumiu
para cantar e bendizer o nome do Senhor enquanto peregrinava, enquanto caminhava para chegar a Jerusalém, especialmente naqueles momentos onde todo o povo era convocado para estar na presença de Deus nas 3 festas anuais da Páscoa, do Pentecoste e dos Tabernáculos. E nós vimos na semana passada um pouco sobre esse contexto de como o cântico de peregrinação, os cânticos de degraus, os salmos de subida, que são esses salmos que vão do Salmo 120 até o Salmo 134, esses 15 salmos, eles refletem essa expectativa do povo de Deus enquanto caminham para se encontrar com Ele. E o que é que eles buscam no Deus de Israel? E o que é que eles esperam encontrar ao se encontrar com o próprio Deus? E neste Salmo 121, nós temos essa afirmação do salmista logo de cara. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a afirmação primeira que o salmista concede é a afirmação de que ele está com medo. Ele está aflito porque está se sentindo ameaçado. Ele está aflito porque está inseguro. E essa é uma condição que faz muito sentido numa época onde não se tem rodovias bem largas e protegidas. E as pessoas vão caminhando em atalhos, quase que trilhas, no meio do mato, no meio da terra selvagem, e com a aflição do que é que vai acontecer com elas no meio do caminho. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, naquela condição de alguém que está andando num caminho e que está completamente ali na insegurança do que é que pode acontecer naquele caminho. E ele fala dessa elevação dos olhos porque é de cima que vem aqueles que estão mais aptos para atacar e que estão mais fortes e com a melhor condição estratégica para fazer algum mal para você. Você perguntar para o Felipe aqui, que é das Forças Armadas, sobre estratégia de guerra, ele vai deixar muito óbvio para você como quem tem a posição alta tem vantagem de ataque. Como quem está em cima tem a vantagem de observar bem para baixo. Por isso que talvez a melhor arma que alguém possa ter hoje para uma guerra é um avião ou um drone. Porque consegue observar ainda de cima de maneira muito mais ampla. Mas o fato é que quem está no alto tem vantagem sobre quem está embaixo. É por isso que o Obi-Wan Kenobi vai falar para o Anakin Skywalker: acabou, Anakin! Eu tenho o lugar alto. Para de lutar, porque você vai morrer. Eu tenho o high ground. Eu estou no lugar elevado. E quem está no lugar elevado tem vantagem sobre quem está embaixo. E o salmista, então, caminhando agora em direção a Jerusalém, e não sabemos de onde ele vem, só sabemos para onde ele vai. Ele pode estar muito bem atravessando aqui a região montanhosa de Efraim, nos vales que tem ali, e completamente desprotegido dos perigos que vêm de cima. Desprotegido e agora também aflito. Andando por aquele caminho, ele se pergunta: de onde vem o meu socorro? Quem é que vai me proteger? Eu estou aqui, eu estou nessa posição de baixo e eu estou numa posição de vulnerabilidade. Estou vulnerável. Nesse vale eu sou vulnerável. E nesse vale eu estou aqui então como uma ovelhinha disposta para os lobos que as ameaçam. Estou completamente aqui agora à disposição dos meus inimigos. E ele olha então para os montes e sente a ameaça e pergunta: de onde vem o meu socorro? E agora, quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Essa é a pergunta que o salmista faz. E de modo muito claro, meus irmãos, o que eu quero que vocês percebam aqui, ao longo dessa nossa caminhada nos salmos de degraus, é que essa condição que muitas vezes nós enfrentamos
ela não é exclusiva nossa. Ela é condição humana de seres que vivem nesse mundo quebrado. E você que tem medo, você que se sente ameaçado, você que se sente vulnerável, não está sozinho nessa condição. Você não está sozinho como um ser humano que se sente ameaçado e com medo. Nós dissemos na semana passada como o salmista tinha a certeza da dor e dos seus desafios. Ele tinha certeza da resposta de Deus, tinha certeza do juízo de Deus, mas tinha também certeza da dor e dos desafios. E esse salmista aqui, ele entende que há ameaças nesse mundo, e ele então se sente com medo. Ele está se sentindo ameaçado e com medo. E a pergunta é: quem vai me socorrer? Quem vai me ajudar? De onde vem o meu socorro? Essa é a pergunta que nós devemos fazer quando estamos com medo. Mais do que perguntar do porquê nós temos medo, é perguntar de onde vem o livramento daquilo que nos ameaça, daquilo que nos deixa com medo, que nos deixa intranquilos, que tira o nosso sono, que tira a nossa paz. De onde vem socorro? De onde vem auxílio? De onde vem ajuda? De onde vem? De onde vem? E a resposta do salmista é uma resposta poderosa. Porque o salmista aqui, então, estando ameaçado, estando com medo, ele vai responder de onde vem o seu socorro. Ele diz, verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E meus irmãos, o salmista então, de forma muito espetacular, entendendo que poder proporciona proteção, ele lembra de onde é que vem o socorro para si. Ele não confia no Estado israelita para sua proteção. Ele não confia na caridade ou na misericórdia dos seus inimigos. Ele não confia em si mesmo. Mas ele diz: meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. E ele não simplesmente diz que vem do Senhor. Ele qualifica e define quem é o Senhor. De modo que declara que Deus é aquele que tem todo o poder para de fato e realmente proteger o salmista. Porque ele diz: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você percebe como o salmista coloca um poder que é completamente sobrenatural, total e inigualável para o seu socorro? Quem é que pode se igualar a esse poder? Quem é que pode desafiar esse poder? Quem é que pode ameaçar esse poder? O poder daquele que fez o céu e a terra. O poder daquele que disse e as coisas passaram a existir. O Senhor, ao falar, haja luz, a luz foi criada. O Senhor, ao falar, haja separação entre as águas do firmamento e as águas embaixo na terra. E essas coisas se dividiram. O Senhor disse: haja separação entre as águas e a terra. A água vai só até um lugar, para que a terra apareça. E as águas de fato ficam ali. Você já teve a experiência de ir à praia e ver o mar? Já parou para pensar que o mar fica até ali, porque é que Deus diz: mar, você vai vir até aqui. Você não vai passar porque eu não quero que você passe. E no dia que eu deixar você passar, você passa. Mas você vai até onde eu determino que você vá.
E esse Deus disse, sol, apareça, e o sol apareceu. Disse, lua, apareça, estrelas apareçam, e essas coisas apareceram. Esse Deus, Jeová, Pai, Filho e Espírito, é aquele que o salmista diz, esse é o que vem em meu socorro. O meu socorro vem dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há poder maior do que esse. O poder de falar e as coisas serem criadas. O poder de falar e as coisas serem mantidas. O poder de falar e as coisas também pararem. Eu usei esse exemplo lá na igreja do pastor Alex Dyer. Fui pregar lá alguns dias, né? E usei esse exemplo porque Deus diz, cabelo cai da cabeça do Raul e os cabelos caem da cabeça dele. Deus diz, folha cai da árvore e a folha cai. E esse é o poder do Senhor, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer que Ele tem nas suas mãos. E que o salmista lembra aqui. O poder de Deus é um poder infinito e inigualável. E Ele tem nas suas mãos todo o poder. Todo o poder. Agora, o que é mais impressionante é que o salmista não simplesmente reconhece que Deus é Deus Todo-Poderoso. E não simplesmente reconhece que o socorro vem de Deus. Mas ele reconhece que é o próprio Deus que o guarda. É o próprio Deus que vem guardar. Não é simplesmente que Deus vai mandar anjos. Não é simplesmente que Deus vai mandar algum livramento, alguma coisa. Não. Olha só o verso 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Verso 7. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. Verso 8. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. E nota então que o salmista não simplesmente diz que o socorro vem do Senhor, mas diz que é o próprio Senhor quem protege. É Ele mesmo quem executa essa proteção com o seu poder. Por isso que para Ele não há poder igual. E é isso que vai afirmar então a sua caracterização de alguém que se sente protegido. Mas note que há aqui um elemento tão precioso, porque o salmista começa com essa afirmação de medo, a afirmação de alguém que está ameaçado, e que diz, o socorro vem do Senhor. E note que ele muda a direção da sua conversa do verso 2 para o verso 3. Ele começa falando da sua aflição, e no verso 3 ele passa a pregar para si mesmo. E ele passa a usar então agora a segunda pessoa, para dizer, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. O Senhor é quem guarda você. O Senhor guardará você, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. De modo, então, você percebe que o salmista, ele se coloca nessa condição de ameaçado, de vulnerável. E ao lembrar que o socorro vem do Senhor, ele então passa a pregar para a sua própria alma. E nós vimos isso em outros salmos. Essa conversa que a pessoa tem consigo mesmo. O salmista, por exemplo, perguntando, por que está aflita, ó minha alma? Por que você está agitada dentro de mim? E nesse salmo agora também, novamente, o salmista então conversa consigo mesmo. E afirmando que o socorro vem do Senhor, ele prega para si. O Senhor guarda você. O Senhor guarda você. O Senhor é que é a sua proteção. O Senhor é aquele que protege. E a linguagem aqui do guarda é uma linguagem que nós entendemos bem. É uma linguagem que nós entendemos bem. De aquele que tem a autoridade da proteção, que tem a responsabilidade da proteção e que faz uso dos seus instrumentos para guardar, para proteger. Ontem estava conversando com minha prima que estava visitando aí nossa casa. O marido dela é policial e ela estava me contando algumas histórias muito interessantes. Mas é muito engraçado como nós temos essa condição. Né? Já passou por uma
uma experiência de estar num lugar que você está se sentindo ameaçado, está se sentindo inseguro, um bairro que você não conhece. E no Brasil a gente sente muito isso, né? E você está ali meio aflito porque você não sabe o que vai surgir, as luzes estão meio apagadas. E aí de repente você vê uma viatura da polícia e já dá aquele alívio no coração, né? A polícia está por aqui. Porque você sabe que o guarda está ali para te proteger. O guarda está ali para fazer justamente aquele ataque aos inimigos. E é ele que vai tanto ser o seu escudo, que vai entrar na sua frente para te proteger da ameaça, e que é ele também que vai atacar os inimigos. E vai fazer esse avanço contra as ameaças. E o guarda aqui é o próprio Deus, então, que o salmista diz que protege ele. Deus é o guarda de seu povo, o guarda daqueles que confiam nele. E esse poder, então, proporciona proteção completa, plena. Mas eu quero chamar a sua atenção, então, agora, para a maneira como o salmista descreve essa proteção que Deus nos dá, ou nos proporciona com seu poder. E duas coisas o salmista ressalta dessa proteção que Deus dá. O salmista dizendo que Deus é o guarda de Israel. Deus é quem protege com seu poder o seu povo. Ele vai dizer que essa proteção, ela é permanente. Ela é permanente. Ela não tem um horário definido somente. Mas ela está dia e noite à disponibilidade do povo de Deus. E não só disponível, mas de fato protegendo. Olha o que ele vai dizer. Verso 6. De dia não lhe fará mal o sol. De noite a lua. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Desde agora. Desde agora. E para sempre, o final do verso 8. A proteção que Deus concede, a proteção que Deus proporciona com todo o seu poder para o seu povo, é uma proteção permanente. Uma proteção permanente. Sabe, meus irmãos, é muito comum nós vermos, né, essa condição de que aqueles que deveriam nos guardar, na verdade, eles estão dormindo. Né, não estão dispostos a nos guardar. E muitas vezes eles dormem porque estão dormindo mesmo, e não sei se você já passou por isso. Eu que sou alguém da madrugada, vejo isso com alguma frequência. Pessoas que eram para estar vigilantes, na verdade estão dormindo. Então eu que vou em mercado 24 horas, né, esses lugares assim, 24 horas, você chega lá, o guardinha está lá sentado na cadeira dele, na porta. E é para ele estar vigilante. Mas o que ele está fazendo? Está dormindo. Quando os prédios tinham portaria 24 horas, que era para o porteiro estar acordado, vigilante, e na verdade ele estava dormindo. E isso vai dando para a gente essa sensação de que, poxa, será que realmente tem alguém olhando isso? Será que de fato alguém está olhando? E o cansaço humano muitas vezes limita essa proteção permanente. E mais, no nosso caso, a gente tem uma proteção que ela é falha. Quando a gente pensa em proteção estatal, da segurança que o Estado nos provê, pela corrupção humana também. Muitos deixam de acreditar que vale a pena proteger. Não, não vale a pena. Eu é que não vou me meter nessa enrascada aí para livrar essas pessoas de jeito nenhum. Tá doido? Eu ganho 3 mil por mês, você acha que eu vou botar minha vida em risco? Não, tô fora. E a realidade que a gente experimenta de proteção humana aqui é essa, que ela não é permanente. As pessoas se cansam, as pessoas desistem, as pessoas se corrompem. Mas o salmista, ao olhar a proteção que vem do alto e dizer, o Senhor é que é o meu socorro, ele pode, com toda a definição e clareza, dizer, a minha proteção é permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e 366 no ano bissexto. Não há um momento onde eu não esteja protegido por Deus. Todos os momentos da minha vida, Deus me protege. A proteção é permanente.
dia, de noite, na entrada, na saída, agora e para sempre. Agora e para sempre. Porque Deus não tem fim. Mais uma vez, o salmista está falando daquele que é o Criador dos céus e da terra, e nesse sentido é também o Criador do tempo e do espaço. E Deus, sendo o Criador do tempo e do espaço, não está submetido ao tempo e ao espaço. Ele está além dessas coisas. E Deus então não precisa dormir. Ele está ativo todo o tempo. E no controle todo o tempo. E essa é a proteção que Deus dá ao salmista. A proteção permanente. Proteção permanente. E além de permanente, a proteção que o salmista traz neste salmo é uma proteção profunda. É uma proteção profunda. E esse talvez seja o grande dilema desse salmo. Porque se nós lermos esse salmo de forma rápida e sem as considerações necessárias, a gente pode cair numa vala muito perigosa e muito ruim. Porque o salmista vai dizer aqui com muita objetividade, né, de que o mal não estará sobre ele ou sobre o seu ouvinte. Né? Ele vai dizer, ele não permitirá que os seus pés vacilem. O sol não fará mal a você, a lua não fará mal a você. Ele vai guardar você de todo o mal. E isso pode dar a impressão, então, de que essa proteção divina significa que eu nunca vou passar por nenhuma situação onde eu esteja com lágrimas e dor e sofrimento. Ou nenhuma situação de dificuldade. Será que é isso mesmo que o salmista está dizendo? Será que de fato é isso que o salmista está dizendo? Que aqueles que são protegidos por Deus nunca terão nenhum sofrimento? Imagina José, filho de Jacó, indo encontrar com seus irmãos, e os seus próprios irmãos, vendo eles chegar, dizendo assim, poxa, lá vem o sonhador, cheio de ódio no seu coração, planejar a morte dele. Dizer, vamos matar esse menino, matar esse moleque. E José, então, não é morto pelos seus irmãos, mas é vendido pelos seus irmãos. E José está ali, agora, né, sendo levado para o Egito como escravo. Ele que era o filho favorito dos seus pais, o privilegiado da sua casa, agora é um escravo no Egito. Chega no Egito, ele vive como escravo. E de certa forma consegue até uma boa vida como escravo, pelo seu bom trabalho que realiza. Mas é falsamente acusado pela esposa do seu chefe, pela esposa do seu senhor, de modo que é lançado na prisão e fica ali naquele lugar. Só Deus sabe como é. Eu não consigo nem imaginar como é uma prisão egípcia de 4.000 anos atrás. As prisões hoje já não são um lugar muito adequado e aprazível. Uma prisão egípcia de 4.000 anos atrás não deveria ser um lugar nada bom. E José está ali naquela prisão egípcia. E José está ali e ele, movido pelo Senhor, interpreta os sonhos daqueles homens que estão com ele. Um é morto, o outro é salvo. E aquele que é salvo se esquece dele. E José está ali, sofrendo, chorando, angustiado. Será que José foi protegido pelo Senhor? Será que José foi guardado pelo Senhor? Será que José teve a sua alma livre? Será que Deus foi a sombra de José? A resposta vem da boca do próprio José, que quando se encontra com seus irmãos,
pode dizer para eles claramente: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Aquilo que vocês designaram com a vileza e a maldade, o ódio do coração de vocês, que queria me ver morto, Deus pegou aquilo para preservar a nossa família e a gente não morrer de fome. E não só a nossa família, como a humanidade toda foi preservada, porque Deus não permitiu que os meus pés vacilassem e me preservou até aqui. E essa é a mesma experiência do Senhor Jesus, que angustiante, diante da morte, pede: Senhor, se for possível, me tira esse cálice. Se for possível, tira de mim, afasta de mim esse cálice. O sofrimento do Senhor Jesus não foi um sofrimento para a miséria e para a morte, mas foi para a vitória e para que, de fato, almas pudessem ser protegidas. Almas pudessem ser salvas. E o salmista então diz: Deus guardará a sua alma. Deus guardará a sua alma. De modo que a proteção que Deus dá não é uma simplesmente proteção besta, como às vezes nós queremos proteger os nossos filhos, mas não temos nenhuma capacidade de protegê-los. A gente quer proteger os nossos filhos, mas a gente não consegue. Deus quer proteger e Ele de fato consegue proteger. E Ele protege. E Ele protege não daquilo que Ele usa para nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso avanço diante dEle, no conhecimento dEle, na fé dEle. Mas Ele nos protege do nosso pecado e da morte. Deus livra a nossa alma. Deus guarda a nossa alma. Por isso a proteção que Deus dá, ela é profunda, não é superficial. Deus não está preocupado com aquilo que um band-aid vai curar, com aquilo que um band-aid vai sarar. Deus está preocupado em livrar sua alma da morte. E é isso que ele protege o salmista. E é disso que o salmista se lembra e prega para si mesmo. Qual é o grande temor que eu tenho dessas ameaças que podem vir descendo esses montes aqui? Eles podem roubar as minhas posses, podem roubar minha comida, roubar minha roupa. O que é que essas pessoas podem fazer comigo? Eles podem me bater, podem me espancar. Qual é a pior coisa que essas pessoas podem fazer com o salmista no caminho que ele está ali? A pior coisa que essas pessoas podem fazer para ele é matá-lo. É matá-lo. Mas ele está seguro. Para isso Deus também tem resolução. Para isso o Senhor também tem solução. Por isso ele diz: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Meus irmãos, a ressurreição não é uma expectativa neotestamentária, ela é uma expectativa de toda a Escritura. E o salmista sabe que nem a morte pode parar o Deus que criou os céus e a terra. Ele pensa então, e ele sabe dessa proteção profunda. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe, irmãos, nós temos medo. Nós temos medo. E nós olhamos para os montes, e a ameaça vem, e a gente fica nesse estado de vulnerabilidade. Sabe o que é o mais triste? Não é simplesmente que nós estejamos vulneráveis, mas é que o nosso olhar está desregulado. E a gente, sabendo que do alto vem o perigo, ao invés de olhar para o Senhor, nós olhamos simplesmente para os montes. E ao invés de buscar a proteção toda poderosa e o poder que proporciona a proteção permanente e profunda, a gente procura subir o monte. Não se é do monte que vem a ameaça, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir o monte e eu preciso estar lá no alto do monte. É esse lugar que eu preciso fazer. Esse é o movimento que eu preciso fazer.
E a gente então procura essas saídas temporárias e passageiras para as nossas aflições. E essa foi a realidade que toda a humanidade, em alguma medida, estabeleceu. O próprio povo de Israel, ao construir os seus pontos de adoração pagãs nos lugares altos. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam subindo o monte, falando, pronto, agora eu estou no monte, eu agora estou protegido aqui em cima. E vou construir esse lugar alto aqui, esse lugar de adoração do meu ídolo. Salomão se lascou por causa disso. Porque ouvindo as suas muitas mulheres pagãs, estrangeiras que adoravam outros deuses, construiu nos lugares altos templos de adoração. E o livro de 1 Reis, no capítulo 11, vai dizer exatamente isso. Que foi por causa disso que Deus destruiu a nação de Israel em duas. E por causa disso que o povo foi condenado. Porque subiram nos lugares altos e ali criaram a sua idolatria. E quando a gente se sente ameaçado, a gente quer subir o monte. Quando a gente se sente ameaçado nos nossos relacionamentos, a gente quer, então, preciso subir o monte e ali construir alguma coisa. O que eu preciso fazer para resolver isso aqui? Eu vou subir um monte e eu vou resolver o meu problema. Quando a gente se sente ameaçado financeiramente, a gente quer subir o monte da previdência, subir o monte do seguro. E a gente tenta, mais uma vez, pelas nossas próprias forças, criar a proteção que a gente precisa. A gente se sente ameaçado fisicamente, na nossa saúde. Meus irmãos, vocês já pararam para notar os slogans das empresas de seguro, das empresas de previdência, os slogans dos convênios médicos? Eles prometem para você proteção. É isso que eles estão prometendo. Proteção, proteção o tempo todo. Nós estamos aqui à sua disposição. Sua casa vai estar sempre protegida, financeiramente, relacionalmente, fisicamente. Só você pagar aqui o seu seguro, só você fazer a sua providência, só você pagar o seu convênio. Sua saúde vai estar protegida, seus relacionamentos vão estar protegidos, suas finanças vão estar protegidas, seus bens estarão protegidos. E tudo isso é monte que a gente vai subindo para tentar humanamente estar protegido. Mas esses poderes são todos passageiros e finitos. O salmista olha para o monte e diz, aquele ali também não é o lugar do poder maior. O poder maior está no Senhor, que criou o céu e a terra. E se esse é o poder maior, essa é a proteção maior que eu possa ter. E Jeová é aquele então que precisa ser o meu guarda. Jeová é que precisa ser o meu guarda. Há uma irmã do passado, conhecida, chamada Corrie ten Boom. Foi uma irmã que Deus usou muito no período da Segunda Guerra para livrar judeus da morte. E ela disse algo muito precioso. Ela disse, olhe para o mundo e enxergue exaustão. Olhe para você e enxergue depressão. Olhe para Jesus e enxergue consolação. Olhe para o mundo e ache exaustão, porque o mundo vai cansar você. Olhe para você e enxergue depressão, porque você é incompleto e insuficiente. Isso vai te abater. Olhe para Jesus e enxergue consolação, naquele que tem o poder para proteger infinitamente, permanente e profundamente. De fato que como outro salmista nós podemos dizer, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Que essa seja a grande segurança do nosso coração. Descansar que o nosso socorro vem do Senhor, porque o nosso socorro é o próprio Senhor. Vamos orar mais uma vez?